Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus encontra alegria em se dar. Vimos isso ontem. Deus é um ser perfeito. E como perfeito, como Deus, a alegria dele está em se doar. Então ele não fica fechado em si mesmo. Deus é aquele que se revela. Deus é aquele que se doa. Deus é aquele que se oferece por nós. Gente, isso é maravilhoso. Então você imagina um Deus egoísta. Você imagina um Deus que não se doasse. Você imagina um Deus que não tivesse nem aí para nós. Não, o nosso Deus é um Deus que se doa. O nosso Deus é um Deus que se entrega. Isso é maravilhoso em Deus. Isso é maravilhoso. O Beato Frei Maria Eugênio diz o seguinte: a mensagem de Santa Teresa do Menino Jesus foi a de nos revelar, de nos recordar a potência difusiva de Deus, de nos recordar que Deus é sarça ardente, Deus é sarça ardente, que ele tem necessidade, olha essa palavra, é como se Deus tivesse necessidade. Veja, Deus não tem necessidade de nada, porque Deus já é completo em si mesmo. Deus não precisa de nada, porque Ele é tudo. Mas é como se Ele tivesse necessidade de se doar. Parece que Deus não consegue ficar sem se doar. Parece que Ele tem necessidade de se doar, que Ele encontra sua alegria no dom de si. Deus já é feliz em si mesmo, Deus já é completo em si mesmo, mas parece que Ele tem essa necessidade de se doar. Onde é que nós vemos a doação de Deus? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único. Veja, parece que Deus tem necessidade de doar-se. Interessante, porque Deus não está dando algo, Deus está dando Ele mesmo. Por isso que o Beato Frei Maria Eugênio disse, ele encontra sua alegria no dom de si. Então ele não está entregando alguma coisa, ele está entregando ele mesmo. Gente, isso é maravilhoso. Um Deus que se entrega a si mesmo por nós. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho. Olha que interessante. Ele não poupou seu próprio filho. Não poupou seu próprio filho. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou. Olha que bonito. Por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Gente, isso é palavra de Deus. Deus é aquele que se doa, Deus é aquele que se entrega, Deus é aquele que entrega-se a si mesmo por nós. Por isso é amor.
Isso é próprio do amor. O amor se entrega. Veja, quando um pai ama um filho, o pai não só coloca comida na mesa, o pai entrega a si mesmo pelo filho. Então dá o seu tempo, dá a sua atenção, dá a sua presença. Então, quando eu amo alguém, eu não dou só coisas para aquela pessoa. Quando eu amo alguém, eu dou a mim mesmo. Então, como nós víamos ontem, se Deus é amor, logo Ele não entrega somente coisas para nós. Então, por exemplo, eu fiz o sol para vocês, eu fiz a lua para vocês, agora tá bom, né? Então eu já dei tudo para vocês. Não, não. O amor, ele entrega-se a si mesmo. É próprio do amor a doação de si. É próprio do amor a doação de si mesmo. Como nós estamos vendo aqui. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou. Amor. Amém? Abra aí sua Bíblia. Em Tito capítulo 2, versículo de 13 a 14. Tito, carta de São Tito, capítulo 2, de 13 a 14. Na expectativa da nossa esperança, feliz a aparição gloriosa de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, nos purificar e nos constituir seu povo de predileção, zeloso na prática do bem. Veja que palavra maravilhosa. Você está entendendo? Eu estou te mostrando na Bíblia que o nosso Deus é o Deus que se entrega. Veja, mas não entrega algo, não entregou só o sol, não entregou só a lua, não entregou só o mar, não entregou árvores, não entregou somente animais. Não, não, entregou a si mesmo, entregou a si mesmo. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia numa passagem que é poderosa, onde revela a entrega de Jesus por nós. Claro, essa entrega nós sabemos que se deu na cruz. Essa entrega nós sabemos que se deu na cruz. Mas, abra a sua Bíblia em Mateus 26, 26. Mateus 26, 26. Aqui nós vamos ver a entrega de Jesus. Aqui nós vamos ver a entrega do Senhor. Mateus 26, 26. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tá vendo? Ele não está entregando algo que... Ele não está entregando algo, ele está entregando ele mesmo. Gente, isso aqui é espetacular. Jesus está entregando a si mesmo por nós. Vamos continuar o texto? Tomou depois o cálice, rendeu graças e o deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Então ele está entregando o seu corpo, ele está entregando o seu sangue por mim e por você. O sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Então isso aqui é a beleza de Deus. Um Deus que é amor, ele então entrega-se a si mesmo. E a Eucaristia é um Deus que se entrega. A Eucaristia é o dom de si. Então a Eucaristia não é alguma coisa que eu estou recebendo de Deus. A Eucaristia é o próprio Deus. A Eucaristia é o corpo de Cristo. A Eucaristia é o sangue de Cristo. A Eucaristia é Ele mesmo. Gente, isso é amor. Deus encontra a sua alegria em se dar. Deus encontra a sua alegria em se doar. Veja, tomai
tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E essa é a alegria de Deus, a alegria de se doar, a alegria de se comunicar. Deus se comunica com você, Deus se comunica comigo, Deus se doa para mim, Deus se entregou por mim. Você pode bater no peito agora e dizer: Deus se entregou por mim. Deus se entregou por mim. Para finalizar esse ponto, abra sua Bíblia em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo de 6 a 8. Olha o que Paulo apóstolo vai dizer da entrega de Jesus Cristo. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. Então veja, ele sendo Deus se esvaziou, ele desceu até nós, porque veja, quando eu digo que Deus ele se entrega a nós, mas para se entregar a nós ele teve que se esvaziar. Ele teve que se rebaixar. Ele teve que descer. E nós precisamos copiar o exemplo de Cristo. Porque, por exemplo, para você amar um pobre na rua, para você amar um mendigo na rua, você também precisa se rebaixar. Você também precisa sair da sua condição. Nós também, quando precisamos visitar alguém na rua, nós precisamos sair da nossa condição, sair do nosso conforto, sair daquilo do nosso nível mais elevado do que eles e descer até eles para conversar, para alimentar, para amar. Então veja, ele sendo Deus, para descer até nós, ele teve que se esvaziar, ele teve que se humilhar, ele teve que se rebaixar. Mas o amor se rebaixa para se aproximar. O amor se aniquila para se aproximar. Então Deus é esse que se aniquilou. Deus é esse que se rebaixou para chegar até você, para chegar até mim. Segue o texto. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. E aqui, quando fala de cruz, está falando da entrega, porque a cruz é a entrega total de Cristo por nós, onde ele não deu alguma coisa, ele deu ele mesmo. O que está na cruz, minha gente? O seu corpo. Jesus se entregou por nós. Jesus terminou a sua vida na terra dizendo: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele disse: Pai, tudo está consumado. A minha vida foi entregue por eles. A minha vida foi entregue. Volto ao livro. E quando esse dom de si mesmo é perfeito e infinito, isto é, quando correspondendo à sua grandeza, a alegria de Deus é infinita. Deus é infinitamente feliz. Gente, já parou para pensar nisso? Deus é infinitamente feliz. Deus é feliz. E por isso que Ele quer fazer você feliz. Não falta nada para Deus ser feliz. Você consegue entender isso? Não é igual eu e você. Sempre está faltando alguma coisa para a gente ser feliz. E parece que nessa terra não é possível ser completamente feliz. Porque aí você fala: eu para ser feliz preciso ter saúde. Aí você tem saúde, mas você não é completamente feliz só porque você tem saúde. Não, mas é porque para ser feliz eu também preciso ter, além da saúde eu preciso ter uma boa família. Ok, você vai ter saúde, você vai ter uma boa família, mas talvez nem por isso você vai ser completamente feliz. Na vida, por mais que queiramos, parece que sempre vai faltar um quê de felicidade. Alguma coisa de felicidade. Deus não, Deus é infinitamente feliz.
E por isso que ele quer fazer você feliz. Porque ele é feliz. Você entende? Você entende que Deus já sabe o que é a felicidade? Você entende que Deus é felicidade? Você entende que Deus é infinitamente feliz? Você entende que não falta nada para a felicidade de Deus? E por isso, quando eu digo para você que a sua felicidade está em Deus, é porque Deus sabe como te fazer feliz. Desculpa dizer, não, o mundo não sabe te fazer feliz. Porque o que o mundo acha? O mundo acha que para fazer você feliz tem que satisfazer os seus desejos. É isso que o mundo prega para você. Para fazer você feliz, tem que satisfazer os seus desejos. Então você tá com vontade de fazer sexo? Então faça sexo, porque é isso que vai te fazer feliz. Você tá com vontade de comer? Então come, meu filho. Come tudo que você quer, porque assim você vai ser feliz. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não é isso que vai fazer você ser feliz. Não, porque eu tô com vontade de ir pra balada, eu tô com vontade de beber, eu tô com vontade de adulterar, eu estou com vontade. Então, o mundo prega isso. Se você tá com vontade, faça, porque é assim que você vai ser feliz, satisfazendo seus desejos. Mas isso é enganação do mundo. Ninguém é feliz assim. E eu provo. Abra a sua Bíblia. 1 João. 1 João, capítulo 2. Versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Como é que você vai ser feliz sem o amor do Pai? Me diga. Como é que você vai ser feliz sem o amor do Pai? Porque tudo o que há no mundo, a Bíblia está dizendo, não é Frei Gilson, tudo o que há no mundo, não é uma coisa, não é outra, é tudo. Tudo o que há no mundo há a concupiscência da carne. Então como é que você vai ser feliz sendo que tudo que há no mundo tem concupiscência da carne? A concupiscência dos olhos. Como que você vai ser feliz no mundo se tudo que há no mundo há concupiscência dos olhos? E a soberba da vida. Como é que você vai ser feliz com o que o mundo te oferece, sendo que tudo que há no mundo tem soberba da vida? Me diga, você nunca vai ser feliz com o mundo. O mundo não pode fazer você feliz. Deus é infinitamente feliz. Tudo isso não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Meu irmão e minha irmã, Deus é infinitamente feliz e só Deus sabe como te fazer feliz. Ah, quer ver? Abra agora a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Eu quero te mostrar como que significa a felicidade em Deus. A felicidade em Deus. Isso aqui, tudo que eu estou pregando, nada estava programado, mas aqui nós vamos fazendo o que Deus manda, o que Deus pede, o que Deus inspira. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. O que é a felicidade para Jesus? É totalmente diferente da felicidade do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 3. Para o mundo, felicidade é uma coisa, para Deus é outra. Para o mundo, felicidade é uma coisa, para Deus é outra. Aqui a Bíblia vai falar bem-aventurados, mas no lugar de bem-aventurados nós vamos colocar felizes, tá bom? Que é a mesma coisa. Felizes os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Para o mundo, felizes os que têm um coração de rico. Felizes os que choram, porque serão consolados. Para o mundo, felizes os que riem. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Para o mundo, felizes os que não levam desaforo para casa. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que têm felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Tá vendo? Tá aqui. Deus é infinitamente feliz e Ele sabe qual é o caminho da felicidade. E tá aqui o caminho da felicidade que Ele está propondo para mim e está propondo para você. Deus é infinitamente feliz. Deus é sereno, pacífico em sua infinitude, em sua potência difusiva,
porque a todo momento ele pode se expandir, porque a todo momento ele se doa engendrando seu filho, porque a todo momento o pai e o filho, ao se reconhecerem, produzem o Espírito Santo, o amor substancial. Deus veio habitar em nossa alma. Ele está presente nela com uma presença real. Compreendemos que ele está realmente ali, presente com o seu poder difusivo, sua capacidade de dom, e que sua alegria emerge desse ato de doar-se. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina. Seu sofrimento utiliza uma linguagem antropomórfica, é que os homens não reconhecem essa força do amor. É que poucos compreendem essa necessidade que Deus tem de se doar. Então você está compreendendo isso? Deus tem necessidade de se doar. Por você. Por mim. Agora a pergunta é: como responder ao amor de Deus? Se esse Deus se doa a mim, se esse Deus me ama tanto, se esse Deus se entregou por mim, ora, como responder a essa necessidade de Deus? Como responder a Deus? E aí, Beato Frei Maria Eugênio vai nos dizer que Deus nos concedeu a graça. Não é preciso ter graças extraordinárias ou dons proféticos, não. Então como é que eu respondo a Deus? Com dons proféticos? Como é que eu respondo ao amor de Deus? Com dons maravilhosos? Com dons extraordinários? Não. Como é que eu respondo o amor de Deus por mim? Frei Maria Eugênio nos ensina que eu respondo o amor de Deus por mim com a graça batismal. Nós vimos isto ontem. O que é a graça batismal? Então, como é que eu respondo a Deus? Eu respondo a Deus com a minha graça batismal. Por quê? Ela já é uma participação criada na vida divina. Essa graça é uma vida, uma força difusiva como Deus, uma escala finita, é claro, mas ainda assim ela é como Deus, ela é divina. Participamos assim verdadeiramente da natureza de Deus, da vida de Deus. Então, ou seja, pela graça batismal, eu participo da vida de Deus. Então é participar da vida dele. E essa graça que nos é dada, o que ela deseja? Ela deseja se difundir. Em qual direção? Primeiramente em direção a Deus. Duas forças difusivas que se atraem e se buscam. Dois amores feitos um para o outro. Então o que está acontecendo? Ora, se Deus se entrega por você, se Deus ama você, você também deve se doar para Ele, entendeu? Então amor reclama amor. Amor pede amor. Amor se paga com amor. Você não pode pagar amor com ódio. Você não pode pagar amor com preguiça. Amor se paga com amor. Então, se eu estou dizendo para você que Deus, sendo feliz em si mesmo, infinitamente feliz, ele quer doar-se e ele doa a si mesmo por você. Então, ele se entrega por você. Qual deve ser a tua resposta? Amor. Não é possível respondermos de outro jeito. Só tem um jeito de a gente responder a Deus: amor. Por isso, abra sua Bíblia agora em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. Qual deve ser a nossa resposta ao amor de Deus? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito.
Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Você está entendendo? Como que eu respondo ao amor de Deus por mim? Assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu espírito. Ora, assim como Deus me amou, eu também devo amá-lo. E esse amor meu deve ser de todo o coração. Não, não pode ser um pouquinho. Eu não posso amar o mundo 50% e o que sobrar eu deixo para Deus. Ou metade, metade. Eu não posso amar a Deus 90% e os 10% eu amo o mundo. Não. Deus está pedindo amor de todo o coração, porque Ele se entregou inteiro por você. Então não é justo que um Deus que se entregou inteiro por você e você quer se entregar pela metade. Você está entendendo? Não é justo que um Deus que se entregou inteiro por você, que deu toda a sua vida, deu todo o seu sangue, deu todo o seu corpo, deu tudo por você e agora você quer entregar um pouco. Você está vendo como a gente é mesquinho? Se sobrar tempo, eu rezo. Você é católico e o preceito pede para você ir na missa todos os domingos, mas aí você diz que você não pode ir naquele domingo porque você tem que passear, porque você tem que ir para o shopping, você tem que ir para a praia, você tem que ficar com a família, você precisa descansar. E aí você começa a colocar: quando der eu vou. Então você percebe que o nosso amor a Deus é limitado? Você percebe que o nosso amor a Deus é medíocre? Você percebe que o nosso amor a Deus é mesquinho, sendo que Deus não foi mesquinho com você? Deus não deu só uma mão para você. Deus deu todo o seu corpo, suas duas mãos, seus dois pés, seu coração, todo o seu corpo. E nós queremos dar um pouco para Deus. Veja como nós somos medíocres, minha gente. E estes 40 dias devem despertar em você o amor a Deus, o amor a Deus, o amor a Deus, o amor a Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, e amor ao próximo. Então a nossa vida deve se resumir nisso: amor, 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 amor. É por isso que Santo Agostinho dizia: ama e faz o que quiseres. Ama e faz o que quiseres. Como nós meditávamos hoje no Rosário, viver bem é amar muito. Viver bem é amar muito. A graça batismal, a caridade que fundamenta a nossa graça, é feita para receber, para responder ao amor infinito, para recebê-lo. Então preste atenção. Deus, no batismo, nos deu a graça que nós precisamos para respondê-lo. Será que eu sou capaz de responder a Deus? No seu batismo, Deus deu tudo o que você precisa para você respondê-lo. Ele infundiu no seu coração o amor caridade, o amor ágape. Ele infundiu no teu coração o amor para respondê-lo. Porque senão nós não seremos capazes. Veja que até para responder a Deus nós precisamos da ajuda de Deus. E Ele nos ajudou. No dia do seu batismo, Ele te deu fé. No dia do seu batismo, Ele te deu esperança. E no dia do seu batismo, Ele te deu caridade. Então essa caridade faz com que você seja capaz de amar a Deus e faz com que você seja capaz de amar o teu próximo. Ela também é feita para se doar a Deus, para se relacionar com Deus. Então, ou seja, a sua graça batismal é feita para você se doar a Deus, é feita para você se relacionar com Deus. Essa troca entre o Deus infinito e o Deus amor infinito, a potência difusa de Deus e essa partícula, essa graça criada, concedida no batismo, a comunicação de um com o outro, uma comunicação recíproca. Então, isso é o que Deus espera de nós, comunicação recíproca. E aí olha que lindo o que
Frei Beato Maria Eugênio está dizendo para mim e para você. Essa comunicação recíproca, ou seja, Deus que me ama e eu que amo a Deus. Veja, primeiro é Ele que nos ama, nunca se esqueça disso. Primeiro Ele nos ama, então Ele nos ama, Ele se doa a nós. E agora, como resposta, eu amo Ele, eu me dou a Ele, de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o coração. Veja, e essa é uma comunicação recíproca. E isto se chama o quê? Oração. Então o que é a oração? É uma comunicação recíproca de amor. Isso é oração. Porque muitas vezes nós temos a impressão, nós achamos que oração só são palavras que nós dizemos. Então oração é o rosário, oração é a novena, oração é a missa, oração é a Bíblia que eu leio. Então nós achamos que oração é só o que eu falo, é só o que eu leio, é só o que eu faço de jaculatória. Não, oração não é só essas coisas. Então vamos aprender uma coisa importante? Oração é relacionamento. Oração é relacionamento com Deus. Se você não entender isto, você não reza direito. Então imagina, se para você oração é só ler algo. Não. Eu leio algo para me relacionar melhor com Deus. Eu rezo o rosário para me relacionar melhor com Deus. Você está entendendo? Então, oração não é só palavras que eu falo, não é só palavras que eu decorei. Não. Oração é relacionamento com Deus. É relacionamento recíproco. É relacionamento, Ele me ama, eu amo Ele. Isso é oração. Ele fala comigo, eu falo com Ele. Relacionamento de amor, relacionamento de amizade. E essa é a jornada que estamos fazendo juntos. É o momento para você aumentar o seu relacionamento com Deus. E eu aumento o meu relacionamento com Deus pela oração. Oração é relacionamento. Oração é relacionamento. Não se trata de outras coisas. Não se trata de graças extraordinárias, de levitações. Então muita gente vai pensar, então eu tenho que levitar para orar. Não se trata de levitações ou de favores, palavras ou visões. A contemplação é simplesmente isto, a comunicação do Deus infinito com a graça finita da alma. Uma comunicação instaurada nela. E você está entendendo? Isso é oração, isso é contemplação. Nisso consiste a graça, e é o que Santa Teresa nos ensina com a frase célebre de Teresa: um trato de amizade com Deus. O que é oração? Um trato de amizade com Deus. Oração, um trato de amizade com Deus. Estabelecido nesse plano sobrenatural, isto é a oração. Então a oração é sobrenatural. A oração não faz parte do mundo dos homens, minha gente. A oração não faz parte do mundo dos homens. A oração, ela é sobrenatural. É claro que nós usamos as nossas capacidades naturais, mas a oração é Deus agindo na nossa alma. A oração é Deus fazendo. A oração é Deus trabalhando. A oração é a ação de Deus em nós, não é a ação dos homens. Ei, tudo isso é muito profundo que nós estamos falando aqui. A oração é a ação de Deus em nós. A oração é um trato de amizade com Deus. Então a oração não é, eu não rezo para ter relacionamento com você, em que certo sentido? Então, imagina, oração em certo sentido seria eu e você juntos e batendo papo e melhorando a nossa relação. Não, isso não é oração. Isso é um relacionamento humano. Isso é um relacionamento de amizade humano. Mas quando se trata de relacionamento com Deus, quando se trata de amizade com Deus, a isso eu dou o nome de oração. Então, se eu sou amigo de Deus, eu rezo. Isto é oração. Mateus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando orares,
Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. Olha isso, nós não gostamos de fazer isso com os nossos amigos, nós não gostamos de ir para um lugar à parte, conversar e dialogar. O todo amigo gosta de ter com outro a intimidade. Deus está falando o seguinte: quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, vamos ficar a sós, porque eu quero ser íntimo teu. Eu quero ouvir sua voz, eu quero falar com você, eu quero que você fale comigo. Veja, isso é oração. Quando orares, entra no teu quarto, ou seja, sai da presença das outras pessoas, vamos ter intimidade. Fecha a porta do teu quarto, ora teu pai em segredo, e teu pai que vê num lugar oculto te recompensará. Oração é intimidade com Deus, é amizade com Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João, Evangelho segundo João capítulo 15, versículo 7. João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que é oração? Oração não é pedidos feitos a Deus? Também, isso também é oração. Oração é pedir a Deus. Pedidos convenientes, pedidos bons. Então, a oração é pedir a Deus. Mas antes de pedir, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Você está entendendo? Antes de pedir, eu tenho que permanecer nele. Eu tenho que permanecer na palavra dele. Portanto, o que prova? Que antes de orar, eu tenho que ter amizade. Ou melhor, oração é amizade com Deus. A oração é relacionamento com Deus. Então, orar é permanecer nele. Orar é permanecer na palavra dele. Orar é isto, orar é isto, orar é isto. Abra agora a sua Bíblia vamos só versículos adiante. João 15, 13 a 15. João 15, 13 a 15. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Jesus está chamando você de amigo. Você está vendo? Não é invenção nossa. A gente está querendo ser amigo de Deus à força. Queremos ser amigo de Deus à força. Não, é Deus que está dizendo: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos, não é Jesus falando, mas chamei-vos amigos, pois vos dei a conhecer tudo quanto ouvi de meu Pai. Veja, e interessante, olha que interessante, versículo 16, não foi você que me escolheu, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Foi ele que nos escolheu. Foi ele que nos escolheu. Você está entendendo, meu irmão e minha irmã? Deus se entregou por você. Deus se doa para você. E como resposta, Ele espera a tua amizade. E como resposta, Ele espera o teu amor. Ele te chamou de amigo. Ele te chamou de amigo. Não foi você que escolheu Ele, foi Ele que escolheu você primeiro. Abra o seu catecismo no parágrafo 2562. 2562. Porque o catecismo da igreja vai nos falar da oração como relacionamento com Deus. 2562. De onde vem a oração humana? Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo quem reza.
Mas para designar o lugar de onde brota a oração, as Escrituras falam, às vezes da alma ou do espírito, geralmente do coração, mais de 1000 vezes. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. O coração é a casa onde eu estou. O coração é onde eu moro. Segundo a expressão semítica ou bíblica, para onde eu desço. Ele é o nosso centro escondido, inatingível pela razão ou por outra pessoa. Só o Espírito de Deus pode sondá-lo e conhecê-lo. É o lugar da decisão, que está no mais profundo de nossas tendências psíquicas. É o lugar da verdade, o coração é o lugar da verdade, onde escolhemos a vida ou a morte. É o lugar do encontro, pois a imagem de Deus vivemos em relação. Você está entendendo? Olha, vivemos em relação. Oração é lugar de encontro, lugar de relacionamento. É o lugar da aliança. O que é aliança? Relacionamento. O que é casamento? Casamento é aliança. Casamento é relacionamento entre um homem e uma mulher que se amam. A oração cristã, portanto, é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. É a ação de Deus e do homem. Brota do Espírito Santo e de nós, totalmente dirigida para o Pai, em união com a vontade humana do Filho de Deus feito homem. Na nova aliança, a oração é a relação viva dos filhos de Deus com o seu Pai infinitamente bom, com seu Filho Jesus Cristo e com o Espírito Santo. Tá vendo? O Catecismo da Igreja está falando, oração é relacionamento com o Pai, oração é relacionamento com o Filho, oração é relacionamento com o Espírito Santo, e isto é oração. A graça do reino é a união de toda a Santíssima Trindade com o Espírito pleno. A vida de oração consiste, portanto, em estar habitualmente na presença do Deus 3 vezes santo e em comunhão com Ele. Esta comunhão de vida é sempre possível, porque pelo batismo nos tornamos um mesmo ser com Cristo. A oração é cristã enquanto é comunhão com Cristo. Tá vendo? Se a oração não é comunhão com Cristo, ela não é oração cristã. Então hoje você vai encontrar várias formas. Eu quero falar uma coisa com você, viu? Cuidado com essas meditações que tem no mundo de hoje. E aí às vezes as pessoas estão confundindo as coisas. Que meditação transcendental, meditação isso, meditação daquilo, elas acham que estão rezando. Não, 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 não. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque não, você vai relaxar, você vai respirar fundo e você vai fazer esse exercício, aquele exercício. Aí a pessoa sai, nossa, como foi bom, fiquei tão relaxado. E quem disse que isso é oração? Cuidado. Porque tem coisa que você acha que é oração, que é relaxamento, que é uns negócios, e muitas deles até estranho. Não confunda oração com relaxamento. Não confunda oração com teorias esotéricas. Não confunda oração com essas coisas. Oração é cristã enquanto é comunhão com Cristo. Então, oração é diálogo com Cristo. Oração é relacionamento com Cristo. Então, e para você se relacionar com Cristo, para você orar, você não precisa de muita coisa, não. Cuidado, 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 cuidado. Eu poderia aqui começar a falar nomes. Não vou falar nomes, vou deixar você ir tirando as suas conclusões. Então, oração é quando você fala com Jesus. E muitas dessas meditações não tem oração, não tem fala com Jesus, não tem relacionamento com Jesus. Simplesmente você vai entrando num esvaziamento de si mesmo, simplesmente você vai relaxando sua mente, simplesmente você vai fazendo uma respiração X, simplesmente você senta no chão de uma tal forma e pronto. Quando você terminar ali, ó, você está relaxado? Estou relaxado. Aí vai colocando uma musiquinha para você e você vai ouvindo uma musiquinha. Ei, cuidado, isso não é oração.
Oração muitas vezes é pelo contrário. Muitas vezes você não vai ficar tão relaxado. Por exemplo, eu agora fiquei 2 horas de joelhos, eu fiquei com dor na coluna, dor no joelho, eu não fiquei nada relaxado, mas eu confesso para você que eu rezei. Porque diante de mim estava o Santíssimo Sacramento. Você está entendendo? Então cuidado que o mundo está enganando você, o mundo está enganando você. Então oração não é relaxar a mente, não. Oração não é relaxar corpo, não. Pelo contrário, muitas vezes a oração, ela exige penitência, ela exige sacrifício do corpo. Então às vezes o teu corpo vai estar incomodado, mas eu estou de joelhos diante do Santíssimo. Meu corpo não precisa ficar relaxado, não. Aliás, a gente já sabe disso, relaxar demais a gente acaba até dormindo. Então você está entendendo? O que eu estou querendo te dizer é o seguinte: oração cristã, enquanto é comunhão com Cristo, cresce na igreja que é seu corpo. Suas dimensões são as do amor de Cristo. Isso é oração. Eu estou falando tudo isso porque alguém pode estar te enganando. Mostrando que essas formas, muitas das formas de meditações de hoje em dia, são oração. Não. Ah, Frei, mas eu estou pensando em Deus. Cuidado. Oração é diálogo de amor com Jesus Cristo. Eu não estou falando, eu estou falando aqui com todo respeito. Quem faz essas práticas, eu não estou desrespeitando essas pessoas. Não estou desrespeitando. Quem quer fazer, que faça. Eu só estou querendo dizer o seguinte: isto não é oração cristã. Então, onde é que eu faço uma oração cristã? O ponto excelente para uma oração cristã é diante do Santíssimo Sacramento, numa igreja, diante de um sacrário, na sua casa, mas oração é comunhão com Cristo. Você está entendendo? Eu acho que ficou claro para você. Oração é comunhão com Cristo. Por que o Frei está falando tudo isso? Porque o mundo de hoje pensa tudo diferente. E o que só tem que ficar claro para você? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que o mundo está querendo nos ensinar? Que é tudo igual. É isso que eu estou querendo te falar agora, você está entendendo? O mundo quer ensinar pra gente que é tudo igual, que todas as religiões são iguais, que tudo é a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa, meu irmão. Não é. Então não se deixe enganar por isso. Cada coisa é cada coisa. Se tudo fosse a mesma coisa, não teria o porquê de Jesus ter criado a sua igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é tudo a mesma coisa. Existe a verdade, existe a mentira. Então não caia nessa ilusão, é tudo a mesma coisa, tudo é verdade, cada um tem sua verdade. Não. Não é assim. Existe a verdade, existe a mentira. Existe o errado e existe o erro. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam o doce o que é amargo e o amargo o que é doce. Então existe o bem e existe o mal, mas há aqueles que estão transformando o mal em bem, o bem em mal, ou seja, é aqueles que dizem que é tudo a mesma coisa. Não é tudo a mesma coisa. Ai daqueles que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal. Então, ai daqueles, não existe isso, tudo é igual, tá? Então quando eu estou te falando assim, nem tudo que o mundo ensina é oração. Então, assim, não é o mundo que vai te ensinar a rezar. Quem vai te ensinar a rezar é a igreja. Onde é que eu estou te ensinando a rezar? Eu estou te ensinando a rezar com Bíblia, que é a palavra de nosso Senhor para nós, e eu estou te ensinando a rezar com o catecismo da Igreja Católica. Ou seja, eu estou baseado na igreja. É a igreja que vai te ensinar a rezar, e não o mundo que vai me ensinar a rezar. Você está entendendo? Amém. Entregamo-nos a ela, estabelecendo a comunicação. Podemos fazê-lo porque nossa graça tem os meios de alcançar a Deus.
Nós temos os meios de alcançar a Deus. Possui seus membros, suas faculdades, que são as virtudes teologais infusas, partes integrantes da graça. O que o Frei Maria Eugênio está nos ensinando é o seguinte: no seu batismo você recebeu tudo o que você precisa para responder a Deus, tudo. E para que a comunhão seja estabelecida, um ato de vontade da nossa parte é necessário. Mas como é que eu vou me relacionar com Deus? Você precisa querer. Para você se relacionar com Deus, você precisa querer. Então veja, Deus é aquele que me ama, Deus é aquele que se doa para mim. Eu preciso responder a Deus. Mas como é que eu vou responder? Só se você quiser. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos. Eu com ele e ele comigo. Veja, trato de amizade. Eu vou sentar na sua mesa, eu vou conversar com você. Então a mesa é lugar de encontro, mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de relacionamento, mesa é lugar de diálogo. Eu vou sentar na sua mesa. Entrarei na sua casa. Casa também é lugar de intimidade. Casa é lugar de encontro. Casa é lugar de relacionamento. Então eu entrarei em sua casa. Cearemos. Eu com ele e ele comigo. Relacionamento. Eu com ele e ele comigo. Mas desde que você abra a porta. Se alguém ouvir minha voz, então primeiro tem que ouvir a voz. Segundo tem que abrir a porta. Então, este relacionamento só vai acontecer se você abrir a porta para ele. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Esse relacionamento precisa acontecer, mas você precisa querer isto. Você precisa querer isto. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Mas veja que o primeiro passo é você querer, é você se aproximar. Então não tem como Deus fazer algo na sua vida se você não quer. Então por isso, aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Você entende que você tem que dar o seu passo, você tem que mostrar que você quer, você tem que abrir a porta. Você tem que ouvir a voz, você tem que abrir a porta, você tem que se aproximar. Se você se aproximar, ele se aproxima. É claro que aqui significa isso. Você se aproxima para Deus se aproximar, é no sentido que Deus quer ver se você quer. Deus não pode te obrigar. Relacionamento não pode ser obrigado. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem a fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele, preste atenção, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Você tem que querer. Gente, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele... Então você quer se achegar a Ele? Você quer se achegar a Ele? Para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, primeiro você precisa procurá-lo. Você precisa querer. Por que muita gente não reza? Porque não quer. Você fala para o seu filho, filho, vamos rezar. Não quer. Marido, vamos rezar, não quer. Mulher, vamos rezar, não quer. Então, se a pessoa não quer, não vai ter relacionamento com Deus. Não vai ter relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, princípio básico, você precisa querer, ouvir a voz, abrir a porta. Você precisa querer. Diga aí no seu coração, meu irmão, minha irmã, eu quero. Eu quero,
eu quero, eu quero. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Veja, você vai ter que buscar. Se você não buscar, você não vai achar. Se você não buscar, você não vai achar amizade com Deus. Se você não buscar, você não vai achar Deus, não. Deus quer que você o busque. Deus quer que você o procure. Deus não vai invadir sua vida. Deus não vai se intrometer na sua vida. Deus não vai arrombar portas. Deus não arromba portas. Deus respeita você. Deus respeita a sua liberdade. Frei, eu estou orando há anos para o meu marido se converter. Por que que Deus nunca me ouviu? Não é que Deus nunca te ouviu. Deus quer te converter teu marido desde o primeiro dia que ele nasceu. A questão é a seguinte: Deus não vai arrombar a porta do seu marido. Deus só vai converter o seu marido quando ele quiser. O problema não está em Deus. O problema está no seu marido. Aí eu rezo pela conversão dos meus filhos. O problema não está em Deus que não converte seu filho. Deus quer converter o seu filho faz muito tempo, desde sempre. A questão é a seguinte: o problema não é Deus, o problema é teu filho que não quer se converter. Então nós temos que pedir: Deus, me ajuda, amolece o coração desse meu filho. Deus, amolece o coração desse meu marido, para que meu marido abra o coração para ti, para que meu filho abra o coração para ti. O problema não está em Deus, o problema está no marido, o problema está nos filhos, o problema está nessa mulher, o problema está nesse amigo, o problema está no seu irmão, o problema está na sua irmã, o problema está em nós, o problema não está em Deus. Pedi-vos será dado, buscai e achareis, batei-vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, e quem bate se abrirá. Mas Deus espera que a gente busque. Deus está sempre em comunicação conosco, pois Ele nos criou e nos mantém na existência, mas cabe a nós instaurar essa comunicação recíproca e mútua. Veja, cabe a nós restaurar essa comunicação, instaurar essa comunicação. Então Deus é aquele que sempre se doa, Deus é aquele que sempre quer se comunicar conosco, Deus é aquele que quer ter relacionamento conosco. O problema não está em Deus, minha gente, o problema está em nós. Eu que tenho que querer o relacionamento com Deus, eu tenho que me esforçar, eu tenho que querer. Eu quero que com essas minhas palavras eu só estou tentando provocar no teu coração o desejo de se relacionar com Jesus. Então a oração é: fecha a porta do teu quarto e bate papo com Deus. Isso é oração, minha gente. Abra a sua Bíblia e comece a ler a Bíblia e comece a falar com Deus. Deus, o Senhor está falando assim comigo. Pedi-vos será dado. Buscai e achareis. Jesus, eu quero te buscar hoje. Senhor, eu não tenho te buscado porque, olha, eu estou tão preocupado com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Papai, começa a falar com Deus da sua vida, começa a ouvir o que Ele tem para falar. Deus, fala comigo agora através da sua palavra. Pronto, oração é diálogo, oração é amizade com Deus, oração é relacionamento. Você está entendendo? João 14. João 14. Versículo 23. Eu vou ler muito essa palavra nesses 40 dias. João 14, 23. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos nossa morada. Veja, Jesus está falando de fazer morada em nós. Jesus está falando de ficar dentro de nós. E olha o processo, olha o processo. Se alguém me ama, veja, responder a Deus com amor. Ele me ama e a resposta só pode ser em amor. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então, se eu amo Jesus, eu guardo a palavra de Jesus. Tudo que a palavra fala, eu guardo. Tudo que a palavra fala, eu procuro viver. Tudo. Se alguém me ama,
guardará minha palavra e meu Pai o amará. Olha que bonito, eu amo a Deus, o Pai me ama, é assim que funciona. E nós viremos a Ele, nele faremos nossa morada. Vai começar a ter um relacionamento de intimidade. Então, meu